A luz da manhã começa a desenhar contornos suaves no horizonte, trazendo consigo um sussurro de paz que atravessa o silêncio e alcança o coração inquieto. Neste momento sagrado, abrimos as portas da alma para a oração da manhã com Mateus capítulo 6, versículos de 25 a 34, onde Jesus nos convida com palavras gentis: não andem ansiosos por coisa alguma. O som dos primeiros pássaros a se erguerem no ar e o frescor que acaricia a pele lembram que há um cuidado maior que vigia sobre a criação. Um refúgio para quem carrega o peso de preocupações que roubam o sono ou turvam a mente. Talvez a incerteza sobre o sustento, o medo de uma doença que persiste ou a pressão de um dia que se avizinha tenham deixado marcas de ansiedade. Mas aqui, neste espaço de fé, se pode encontrar alívio ao depositar cada fardo nas mãos de quem provê como as aves do céu e veste os lírios do campo. Conforme Mateus capítulo 6, versículo 26. Estas palavras de Mateus capítulo 6, versículo 33, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Ressoam como um farol em meio à tempestade interior, guiando para uma confiança que transcende as limitações humanas. Este é um convite a pausar, a respirar fundo e a entregar o controle ao Pai Celestial, que conhece as necessidades antes mesmo de se expressarem. Em um mundo onde o relógio corre sem piedade e as listas de tarefas se acumulam, esta oração oferece um oásis de serenidade, um momento para se lembrar que o amanhã já está guardado por quem criou os céus e a terra. O coração que se agita com dúvidas sobre o emprego, a saúde ou os entes queridos pode encontrar aqui um lugar de repouso, onde a promessa divina de provisão e paz começa a tomar forma. A cena dos pássaros que voam sem semear e dos lírios que florescem sem esforço, descrita em Mateus capítulo 6, versículo 28, traz uma lição viva de dependência que desafia a ansiedade. Cada manhã renova a oportunidade de olhar para o céu e crer que vale mais do que as aves, que o cuidado que sustenta a natureza se estende com ainda maior amor àqueles que confiam. Este é o início de uma jornada que não apenas alivia, mas transforma, ensinando que a paz vem de buscar o reino de Deus acima de tudo, como ensina Mateus capítulo 6, versículo 33. Que estas palavras se plantem como sementes de esperança, preparando o espírito para um dia guiado por quem promete suprir todas as necessidades. Que tal caminhar juntos nesta trilha de confiança? Se este chamado já aquece o coração, junte-se ao canal Manhãs com Esperança com uma inscrição e a ativação do sininho, trazendo orações diárias como fontes de serenidade e força. Se possível, deixe um comentário contando de onde assiste, de uma cidade que nunca para ou de um rincão tranquilo, para que se sinta a união de espíritos sob o mesmo cuidado celestial. Esta comunhão fortalece, lembrando que a fé compartilhada alivia o peso da ansiedade. Permaneça até o fim e que esta introdução seja o primeiro passo para um dia envolto na paz que vem das promessas de Deus. Um dia onde a confiança floresce e os temores se dissipam. A luz das Escrituras agora nos guia para o coração de Mateus, capítulo 6, versículos de 25 a 34. Um ensinamento de Jesus que confronta a ansiedade e revela a provisão divina com uma clareza que transcende os tempos. Este trecho, parte do Sermão da Montanha, foi pronunciado para uma multidão que vivia sob o jugo romano, enfrentando incertezas como fome, falta de roupas adequadas e opressão constante, oferecendo uma mensagem que ressoa ainda hoje. O versículo 25 abre com uma instrução direta e acolhedora. Por isso vos digo, não andem ansiosos por vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem por vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Jesus estabelece que a vida possui um valor maior que os bens materiais, convidando a elevar o olhar além das necessidades imediatas para o cuidado do Pai Celestial que sustenta a existência. O versículo 26 aprofunda essa lição ao apontar para as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas são alimentadas por Deus, concluindo com a pergunta: porventura,
Não valeis vós muito mais do que elas? Esta comparação não diminui a responsabilidade humana, mas destaca o valor intrínseco de cada pessoa aos olhos divinos, sugerindo que se as aves recebem sustento, muito mais aqueles criados à imagem de Deus serão cuidados. O versículo 28 expande a ilustração com os lírios do campo, que não trabalham nem fiam, mas são vestidos com esplendor maior que o de Salomão, conforme Mateus capítulo 6, versículo 29. Reforçando em Mateus capítulo 6, versículo 30, que se Deus assim veste a erva do campo, cuidará com maior zelo de quem crê. Hoje essas imagens tocam quem se angustia com contas, saúde precária ou incertezas futuras, oferecendo um lembrete poderoso de que a ansiedade pode ser substituída por confiança. Nos versículos 31 a 33, Jesus aborda a tendência natural de se inquietar, dizendo: Não andeis, pois, ansiosos, dizendo: que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos. Ele observa que os gentios, alheios ao cuidado divino, buscam essas coisas, mas o Pai já conhece as necessidades antes de serem expressas, conforme Mateus capítulo 6, versículo 32. A solução está na orientação de Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Esta busca implica priorizar uma vida alinhada aos valores divinos, amor, justiça, fé, com a promessa de que a provisão material seguirá como consequência natural. O versículo 34 encerra com um conselho prático e libertador. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Este contexto reflete a realidade de um povo oprimido, onde a ansiedade era uma resposta compreensível às adversidades. Mas Jesus os chama a uma fé ativa, confiando que Deus governa o tempo e as circunstâncias. A provisão milagrosa dos 5 pães e 2 peixes, narrada em Mateus capítulo 14, versículos de 19 a 21, onde milhares foram alimentados, ilustra como o cuidado divino supera as limitações humanas, reforçando a mensagem de Mateus, capítulo 6, versículos de 25 a 34. Hoje, as ansiedades modernas, instabilidade no trabalho, crises de saúde, pressões familiares, encontram paralelo nesta passagem, que ensina a entregar o futuro a quem o sustenta, encontrando paz na dependência. A promessa de João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Complementa o convite a confiar, mesmo quando os desafios parecem intransponíveis. A ilustração das aves e dos lírios também desafia a cultura de autossuficiência, convidando a uma rendição que transforma a ansiedade em paz. Pense em Abraão, que em Gênesis capítulo 22, versículo 8, confiou que Deus proveria o cordeiro para o sacrifício e viu a promessa se cumprir. Da mesma forma, Mateus capítulo 6, versículos de 25 a 34, encoraja a esperar no Senhor, mesmo quando os recursos parecem escassos, pois o entendimento divino vai além do que se pode prever. Para quem se vê preso em ciclos de preocupação, sejam financeiras, emocionais ou espirituais, este texto é um farol, apontando para a provisão que vem de buscar o reino de Deus, uma busca que acalma o coração e renova a esperança em cada novo dia. Esta confiança ativa, exemplificada por figuras como Moisés, que em Êxodo capítulo 14, versículo 14, declarou: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Ensina que o silêncio da fé pode abrir caminho para a intervenção divina. Além disso, o ensinamento de Mateus capítulo 6, versículos de 25 a 34, carrega uma dimensão comunitária que reforça a confiança. Jesus fala a uma multidão, sugerindo que a paz não é apenas individual, mas compartilhada entre os que creem. A experiência dos primeiros cristãos em Atos capítulo 4, versículo 32, onde ninguém considerava exclusivamente suas próprias coisas, mas tudo era comum entre eles, reflete como a confiança na provisão divina pode unir corações, aliviando a ansiedade coletiva. Hoje,
Em um mundo fragmentado por competição e medo, este princípio chama a uma comunhão que sustenta, onde se pode depositar as preocupações, sabendo que o cuidado de Deus se estende à comunidade, inspirando atos de generosidade e apoio mútuo que ecoam a promessa de Mateus capítulo 6, versículo 33. O texto também oferece uma perspectiva de tempo que desafia a mentalidade ansiosa. O conselho de Mateus capítulo 6, versículo 34, basta a cada dia o seu próprio mal, sugere viver o presente com confiança, evitando o peso de antecipar problemas futuros. Isso ressoa com a jornada de Daniel, que em Daniel capítulo 6, versículo 22, enfrentou a cova dos leões com a certeza de que Deus o livraria, confiando no momento presente. Para quem se perde em cenários catastróficos ou planeja excessivamente, esta passagem ensina a focar no agora, entregando o amanhã a quem o governa, permitindo que a paz de Filipenses capítulo 4, versículo 6, que exorta a não se preocupar, mas a apresentar pedidos com ação de graças, se instale no coração e guie os passos ao longo do dia. Esta reflexão prepara para a oração que se segue. Que as palavras de Mateus capítulo 6, versículos de 25 a 34, sejam uma âncora, guiando a deixar a ansiedade, abraçar a provisão divina e encontrar paz. Abra o coração. Permita que a promessa de cuidado celestial traga serenidade. E confie que o Deus que sustenta as aves e veste os lírios está pronto a suprir neste dia. Que este momento inicie uma caminhada de confiança, onde a paz reina sobre os temores. Senhor Celestial, neste novo amanhecer elevamos os olhos para quem cuida de todas as coisas, conforme Mateus capítulo 6, versículo 26, que ensina que as aves do céu são alimentadas por Ti, e abrimos o coração em gratidão pela Tua provisão constante. Agradecemos pela luz que ilumina o dia, pelo alimento que chega às mesas e pela Tua presença que acalma mesmo nas tempestades. Lembramos as palavras de Salmo capítulo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, e reconhecemos com alegria os sinais do Teu cuidado, um amigo que apoia, uma solução inesperada, um momento de quietude que restaura. Que esta gratidão se transforme em louvor, elevando o espírito a quem governa o amanhã e nos sustenta com amor inabalável. Porém, Senhor, muitos enfrentam o dia carregados de ansiedade. O coração se aperta com preocupações sobre finanças, a mente se agita com incertezas de saúde e o espírito se turva com medos do futuro. Mateus capítulo 6, versículo 25 nos chama: não andem ansiosos por vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber. Colocamos estas inquietudes aos teus pés, pedindo que a paz que vem de ti, como em João capítulo 16, versículo 33, traga alívio a quem se sente sobrecarregado. Liberta do peso da dúvida, das noites sem sono e da pressão que sufoca, ensinando a confiar como as aves que não semeiam, conforme Mateus capítulo 6, versículo 26, e a descansar na Tua promessa de cuidado que nunca falha. Agora, entrega-se a Ti as necessidades específicas, crendo na Tua provisão divina. Dá tranquilidade para quem enfrenta dívidas, sabedoria para decisões financeiras e sustento para lares em dificuldade, lembrando a multiplicação dos pães em Mateus, capítulo 14, versículo 19, onde 5 pães e 2 peixes alimentaram milhares. Sustenta os que lutam contra doenças, trazendo cura ou força para perseverar, e conforta os que cuidam de entes queridos, guiando com o cuidado que veste os lírios, conforme Mateus capítulo 6, versículo 28. Que a promessa de Mateus capítulo 6, versículo 33 se cumpra. Ao buscar o Teu reino, todas estas coisas sejam acrescentadas, renovando a esperança em meio à escassez. Ampara também os que enfrentam solidão, enchendo seus dias com a companhia divina, prometida em Deuteronômio capítulo 31, versículo 6, e dá paz aos que perderam empregos, abrindo portas como fizeste com Rute em Rute, capítulo 2, versículo 12, que encontrou favor e sustento. Senhor, renova a confiança contra a ansiedade que consome. Toca os que se preocupam com o amanhã,
oferecendo a paz que vem de Mateus capítulo 6, versículo 34, que diz: "Não vos inquieteis pelo dia de amanhã." Protege do medo da escassez, trazendo segurança divina, como prometido em Filipenses capítulo 4, versículo 19. "E meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória." Lembramo-nos de José, que em Gênesis capítulo 41, versículo 16, confiou em ti para interpretar sonhos e receber provisão, pedindo que esta fé sustente os que enfrentam provações, elevando-os acima das tormentas com asas de confiança. Que o exemplo de Ana, em 1 Samuel capítulo 1, versículo 10, que derramou sua angústia e recebeu um filho, inspire os que clamam por alívio hoje, e que a perseverança de Jó, em Jó capítulo 1, versículo 21, que louvou mesmo na perda, fortaleça os que enfrentam adversidades. Fortalecer a paz é o próximo clamor. Que a serenidade de Colossenses capítulo 3, versículo 15, a paz de Cristo reine nos corações, guie os passos e dissipe os temores que rondam a mente. Que as promessas de provisão inspirem a viver com generosidade, como em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. E que a confiança em ti traga alegria, conforme Neemias capítulo 8, versículo 10. Protege de pensamentos ansiosos, revestindo com a calma que vem da tua presença, e guia a descansar no teu cuidado até o fim do dia. Como fez Davi em Salmo capítulo 4, versículo 8, que declarou: "Em paz me deitarei e dormirei, pois só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança." Que a história de Elias em 1 Reis capítulo 19, versículo 7, que encontrou renovação no deserto com pão trazido por um anjo, encoraje os que se sentem exaustos a confiar na tua provisão oportuna. Intercede-se por famílias que sejam refúgios de paz em meio à ansiedade, fortalecidas pela tua promessa. Onde há tensão financeira, traga provisão. Onde há doença, restaure a saúde. Onde há desentendimentos, plante harmonia, como em Efésios capítulo 4, versículo 3, que exorta a manter a unidade no vínculo da paz. Protege crianças que sentem o peso das preocupações dos pais e idosos que temem o futuro, renovando suas forças com o cuidado descrito em Mateus capítulo 6, versículo 30. Dá sabedoria a quem lidera lares como Salomão em 1 Reis capítulo 3, versículo 9, e renova o amor entre casais, inspirado por Isaque e Rebeca, em Gênesis capítulo 24, versículo 67, que encontraram união sob o teu olhar. Sustenta os lares que enfrentam luto, trazendo consolo como fizeste com Marta e Maria em João capítulo 11, versículo 25. Por comunidades, pede-se alívio da ansiedade coletiva. Dá vigor a igrejas e missionários, como Paulo em Atos capítulo 20, versículo 24. E proteção a escolas e hospitais onde o estresse impera. Ajuda os pobres, lembrando a viúva de Sarepta em 1 Reis, capítulo 17, versículo 14, que recebeu farinha e azeite, e renova cidades com justiça e paz, conforme Amós capítulo 5, versículo 24. Por nações, clama-se por estabilidade, como em Salmo capítulo 122, versículo 6, e confiança para jovens e idosos, inspirados por Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, e Ana em Lucas capítulo 2, versículo 37, que perseveraram na fé. Que a união dos primeiros cristãos em Atos capítulo 2, versículo 44, que tinham tudo em comum, inspire comunidades a compartilhar e aliviar burdens coletivos. Senhor, que a busca pelo teu reino, conforme Mateus capítulo 6, versículo 33, traga contentamento, como Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 11, e alegria que dissipa o medo, como em Isaías capítulo 12, versículo 2. Renova a cada manhã a confiança na tua provisão, conforme Lamentações capítulo 3, versículo 23, e guia a viver com paz, como Abraão em Gênesis capítulo 15, versículo 6, que creu e foi justificado. Que esta oração eleve o espírito, sustentado por quem promete suprir, até o fim do dia, transformando ansiedade em louvor. Fortalece os que ensinam, como Esdras em Esdras capítulo 7, versículo 10,
que se dedicou à lei, e os que servem, como Dorcas em Atos capítulo 9, versículo 36, que ajudou os pobres, para que a paz de Mateus capítulo 6, versículo 34, reine em cada ação. Intercede-se ainda por aqueles que enfrentam crises emocionais, trazendo alívio como fizeste com o rei Davi em Salmo capítulo 34, versículo 17, que ouviu o clamor dos justos e os livrou de todas as suas angústias, restaurando a alegria em corações abatidos. Que os que lutam contra a pressão de expectativas alheias encontrem liberdade na tua aceitação. Inspirados por Pedro em Atos capítulo 10, versículo 34, que reconheceu que Deus não faz acepção de pessoas, oferecendo paz a quem busca a aprovação. Sustenta os que se sentem sobrecarregados por responsabilidades, lembrando a história de Moisés em Êxodo capítulo 18, versículo 18. E recebeu ajuda para dividir o fardo, pedindo que delegues auxílio divino para aliviar o peso que consome. Que a confiança na tua provisão se estenda aos que planejam o futuro com temor, ensinando a viver o presente com a serenidade de Mateus, capítulo 6, versículo 34, que basta a cada dia o seu próprio mal. Lembramo-nos de Ester, que em Ester, capítulo 4, versículo 16, jejuou e confiou em ti para salvar seu povo, pedindo que esta coragem inspire os que enfrentam decisões difíceis a se apoiar na tua orientação. Que os jovens que buscam direção em carreiras incertas encontrem luz, como Samuel em 1 Samuel capítulo 3, versículo 10, que ouviu a tua voz, e que os pais que temem pelo futuro dos filhos recebam a promessa de Jeremias capítulo 29, versículo 11, de planos de paz e não de mal, para dar esperança e um futuro. Por fim, Senhor, que esta oração una os corações em oração global, como os discípulos em Atos capítulo 1, versículo 14, que perseveraram unânimes, trazendo paz a nações em conflito e esperança a regiões devastadas. Que os líderes, como Josué em Josué capítulo 1, versículo 9, que recebeu ordem de ser forte e corajoso, governem com justiça, confiando em ti. Que a tua paz prometida em João capítulo 14, versículo 27, que o mundo não pode dar, encha cada vida, transformando ansiedade em testemunho vivo do teu amor, até que o dia se complete em louvor a quem provê eternamente. Senhor, neste momento sagrado, intercede-se por cada pessoa que acompanha esta oração, por cada coração que se une em fé nesta manhã, confiando na tua palavra de Mateus capítulo 6, versículo 33. Cobre com tua paz aqueles que assistem, aliviando as ansiedades que carregam, sejam elas sobre trabalho, saúde ou futuro, e renova suas forças com a promessa de que busquem primeiro o teu reino. Abençoa suas famílias, trazendo harmonia onde há tensão e provisão onde há necessidade, guiando com o cuidado que sustenta as aves do céu, conforme Mateus, capítulo 6, versículo 26. Fortalece seus lares com amor e entendimento, como fizeste com Noé em Gênesis, capítulo 7, versículo 1, e dá sabedoria para enfrentar os desafios do dia, inspirando-os a viver com a serenidade que vem de ti. Senhor, estende tua mão sobre cada inscrito deste canal Manhãs com Esperança, aqueles que se dedicam a buscar tua presença diariamente, conforme Salmo capítulo 105, versículo 4, que exorta a buscar o Senhor e o seu poder. Abençoa suas vidas com saúde, prosperidade no trabalho e paz interior, removendo o peso das preocupações que os cercam, e que a confiança em tua provisão, como prometido em Filipenses capítulo 4, versículo 19, transforme suas jornadas. Protege suas famílias de discórdias, sustentando os filhos com esperança e os pais com coragem, e guia seus esforços profissionais com sucesso, como abençoaste os talentos de Bezalel em Êxodo capítulo 31, versículo 3. Que cada inscrito seja um testemunho vivo de tua graça, espalhando a paz de Mateus capítulo 6, versículo 34, entre todos que cruzarem seu caminho. Senhor eterno, antes de fechar este momento sagrado, elevamos o coração em ação de graças pela tua fidelidade, que sustenta, conforme Mateus capítulo 6, versículo 26,
que as aves são alimentadas por ti, revelando o teu cuidado constante. Agradecemos pelas vezes em que a provisão chegou na hora exata, uma porta se abriu em meio à incerteza, ou a paz reinou quando tudo parecia perdido. Lembramos o maná no deserto em Êxodo capítulo 16, versículo 15, quando o povo viu o pão do céu, e damos graças pelo teu sustento que nunca falha. Seja por uma refeição compartilhada, uma palavra de encorajamento ou um descanso que renovou as forças. Que esta gratidão floresça como um hino de louvor, honrando o Deus que veste os lírios e guarda o futuro, transformando lembranças de tua bondade em ânimo para o presente. Também agradecemos pelas lições que as provações trouxeram, pois Romanos capítulo 5, versículo 3, ensina que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, caráter, e o caráter, esperança. Cada dificuldade que ensinou a depender de ti, cada noite de angústia que cedeu lugar à tua luz e cada resposta que revelou o teu amor são motivos de celebração, como o povo de Israel que, em Êxodo capítulo 15, versículo 2, declarou: "O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação após cruzar o Mar Vermelho." Que estas experiências fortaleçam a fé, lembrando que o cuidado que sustentou os antigos sustenta hoje, renovando a confiança em quem promete suprir segundo as riquezas de sua glória, conforme Filipenses capítulo 4, versículo 19. Agora, Senhor, pede-se o teu fortalecimento para enfrentar este dia com a serenidade de Mateus capítulo 6, versículo 34, que basta a cada dia o seu próprio mal. Renova os corpos que se sentem exaustos pela rotina, aliviando dores e restaurando energia para quem trabalha longas horas ou cuida de outros, guiando com a força que vem de ti. Fortalece as mentes que lutam contra pensamentos ansiosos, trazendo clareza e paz como prometido em Isaías capítulo 26, versículo 3, e renova os espíritos com o poder do Espírito Santo, conforme Atos capítulo 1, versículo 8, para que se tornem como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, descritas em Salmo capítulo 1, versículo 3, que dão fruto na estação própria. Que esta força sustente cada passo, transformando desafios em oportunidades de testemunhar o teu amor. Fortalecer as famílias é o próximo clamor, que sejam colunas de paz e confiança, como a casa de Noé preservada em Gênesis capítulo 7, versículo 1. Dá palavras de encorajamento para quem vive sob o mesmo teto, refletindo Hebreus capítulo 10, versículos de 24 e 25, que exorta a se incentivarem ao amor e às boas obras, e que os lares sejam refúgios onde a ansiedade se dissolve em união. Protege do desânimo, como fizeste com Davi em Salmo capítulo 18, versículo 2, que declarou: "O Senhor é o meu rochedo, a minha fortaleza e o meu libertador", renovando o ânimo para prosseguir com fé. Que esta oração prepare para o dia, enchendo de coragem para viver como luz do mundo, conforme Mateus capítulo 5, versículo 16, e glorificar o teu nome em cada ação. Senhor Celestial, enquanto a luz do dia alcança seu pleno brilho, encerramos este momento sagrado com corações aquietados, ancorados em Mateus capítulo 6, versículo 33, que ensina a buscar primeiro o teu reino e a tua justiça, com a promessa de que todas as coisas serão acrescentadas. Entregamos as ansiedades, os medos e as incertezas que pesavam nesta manhã, recebendo em troca a paz que vem de quem venceu o mundo, conforme João capítulo 16, versículo 33. Este não foi apenas um instante de palavras, mas um encontro com o Deus que sustenta as aves do céu e veste os lírios do campo, conforme Mateus capítulo 6, versículo 26. Um Deus que conhece cada necessidade antes de ser expressa e cuida com amor eterno. Que esta verdade ressoe ao longo do dia, guiando como uma luz que dissipa toda sombra de inquietude. Agora derrama-se sobre cada coração que se uniu nesta oração uma bênção especial, selando este tempo com a paz que excede todo entendimento, como prometido em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Que os anjos do Senhor acampem ao redor, como em Salmo capítulo 34, versículo 7,
Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, trazendo proteção, vigor e serenidade para enfrentar o que está por vir. Que cada passo dado hoje seja guiado pela mão divina, e que a luz do teu rosto, conforme Números capítulo 6, versículos de 24 a 26, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz. Ilumine os caminhos, os lares e os espíritos. Receba esta bênção como um manto de confiança renovada, uma promessa viva que sustenta até o próximo amanhecer, coroando este dia com a glória do teu amor. Levante-se deste encontro com coragem, sabendo que o Senhor é a rocha que sustenta. Como cantou Davi em Salmo capítulo 18, versículo 2. O Senhor é o meu rochedo, a minha fortaleza e o meu libertador. Vá ao trabalho, à escola, ao lar, com a certeza de que nenhum cansaço prevalecerá, pois Romanos capítulo 8, versículo 31, assegura que se Deus é por nós, quem será contra nós? Que este dia se torne uma tela onde se reflete a luz divina, uma oportunidade de ser sal na terra, conforme Mateus capítulo 5, versículo 13, e de semear esperança em cada olhar que cruzar o caminho, inspirado pela promessa de Mateus capítulo 6, versículo 34, que basta a cada dia o seu próprio mal quando se confia no teu cuidado. Que a fé que move montanhas, como ensina Mateus capítulo 17, versículo 20, guie cada decisão e ação, transformando desafios em testemunhos de tua graça. Antes de nos separarmos, estende-se um convite cheio de carinho para continuar nesta jornada espiritual. Se estas palavras tocaram o coração, junte-se ao canal Manhãs com Esperança, com uma inscrição e a ativação do sininho, permitindo que orações diárias cheguem como fontes de renovação e paz. Se possível, deixe um comentário contando como esta oração trouxe alívio, talvez de onde assiste ou um sinal de esperança, para que se sinta a união de espíritos sob o mesmo cuidado celestial. Cada palavra compartilhada fortalece, lembrando Atos capítulo 2, versículo 42, que perseveravam na doutrina e na comunhão. Aproveite para assistir à nossa próxima mensagem, especialmente preparada para continuar abençoando sua jornada. Basta clicar no vídeo recomendado que aparece aqui na tela e mergulhar em mais um momento de fé e renovação. Que este dia se encha da presença que acalma e que se retorne amanhã para mais um tempo de vigor e confiança. Amém.